mulher cega ora em busca de cura para sua deficiência visual. Em outro ponto da cidade, um jovem está com a vida por um fio após sofrer um acidente de moto. Essas duas histórias vão se unir de forma sobrenatural e deste encontro vai nascer um testemunho vivo do poder de Deus. Essa é a história que vamos conhecer agora e quem vai contar é Renato Gabri, que foi o escolhido para viver um milagre. Olá, Renato, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Pelo que eu acabei de descrever, realmente já deve ser mesmo um relato intenso acerca do poder de Deus na sua vida. Seja muito bem-vindo e compartilhe conosco, então, da sua história. Obrigado, Adriane, pelo privilégio de estar aqui. Prazer te conhecer. Realmente. E eu, fico muito honrado quando Deus nos dá essas oportunidades, né, de fazer com que o mau dia que eu tive possa fazer significado e trazer edificação para a vida de alguém. A minha história já começa marcada por milagres bem no começo, né? Um binômio que existe na minha história é milagre, vindo seguido de uma rejeição, de uma situação difícil, de uma situação conflituosa. E já desde a minha concepção, já começa isso, quando eu fui concebido, houve aí a cogitação, né, de um aborto. Mas o Senhor preservou a minha vida ali no ventre materno, quando eu vivi essa situação ali no ventre, já recebi uma promessa de Deus. O Senhor falou através de alguém e disse que Deus tinha propósitos muito grandiosos para a minha vida. Eu nasci, fui crescendo e aprendi a amar o Senhor, e minha mãe me ensinou isso muito veementemente desde os primeiros anos, me contou essa história. E quando eu comecei a caminhar e a viver com Jesus mesmo, andar com Jesus, eu fui me fortalecendo em fé, até que eu vivi com 20 anos uma experiência que marcou a minha vida determinantemente. Antes de você entrar na sua história dos 20 anos, já me chama a atenção essa informação que você traz inicial, essa informação que chegou até você da sua mãe para você, como é que você lidou com isso? Como é que você administrou essa informação e logo em seguida tem uma mãe que te ensina o caminho do Senhor? Ela me contou isso já na juventude, né? Eu fui saber disso há poucos anos. O meu pai, ele tem traços de questões psiquiátricas e ele não havia aceitado a gestação. E eles tinham muitas brigas que chegavam a vias de agressão física. Eu cresci vendo os meus pais se agredindo dentro de casa. Isso também poderia ter me gerado alguns traumas, mas o Senhor me preservou até disso. E ela me contou que uma dessas brigas ele tentou executar o aborto em casa. Entendi. Com ela a pontapés. Mas o Senhor nos preservou e eu amo meu pai é um grande amigo que eu tenho hoje. Ele, quando me viu, logo bebê ainda, se apaixonou por ter um filho, pela ideia de ter um bebê ali, e tudo foi diferente. Houve já conserto, perdão, já conversa sobre isso, claro, imagino? Com certeza. Que ótimo. Então, vamos a partir dos 20 anos, então, acontece um fato intenso na sua vida que você estava começando a descrever. Exato. Eu havia trabalhado durante um dia, normalmente, ido à faculdade. Quando estava voltando para casa, na volta para casa, eu tive o infortúnio de encontrar um buraco no meio do caminho. A minha moto acabou se prendendo naquele buraco, já a 2 quarteirões da minha casa, mais ou menos, e nisso ela para bruscamente, eu sou lançado para longe dela, o capacete se solta da minha cabeça e eu sofro um traumatismo crânioencefálico grave. Isso foi em que ano e quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos, naquela semana eu completaria 21 anos de idade e isso foi 2009. Aquele ano é um ano muito especial para mim, né? Marcado por muitas grandes revoluções de Deus assim na minha vida e essa foi uma delas. Foi um grande milagre com que o Senhor desejou marcar a minha história. E desde os primeiros anos da minha vida havia profecias nesse sentido, de que haveria alguma grande coisa que aconteceria. E hoje eu louvo a Deus porque essa tragédia me aconteceu. Porque Você trouxe essa informação, então, familiar, desde cedo, com relação às promessas que o Senhor tinha para a sua vida. Exato. Desde criança. Desde criança. Você tinha esse entendimento. Sim. Me lembro de ir a reuniões de oração com 8 anos de idade, Ok. e alguém colocar a mão na minha cabeça e dizer, da parte de Deus, né, em voz profética, como a gente chama, que Deus havia de fazer alguma coisa e que seria notório. E realmente foi o que Ele fez. Ele permitiu essa situação na minha vida. Quando eu caí e sofri esse acidente, inicialmente eu tive todos os possíveis desdobramentos que um ser humano naquela situação pode ter. E isso me dá hoje um instrumento, uma ferramenta para anunciar o poder de Deus, o amor de Deus em mim mesmo. Eu não preciso de um texto, não preciso de uma outra ferramenta, eu posso só dizer o que me aconteceu
então é provado o poder e o amor de Jesus e o interesse dele pela vida de cada um de nós na particularidade. Você estudava pela manhã ou à noite? À noite. À noite. Então esse acidente aconteceu à noite, voltando da faculdade. Sim. E Eu aí? trabalhei pela manhã e tarde, fui para a faculdade à noite, como fazia todos os dias, estava já no 4º período de Direito, e voltei para casa e aconteceu isso. Eu tive uma convulsão no mesmo momento do acidente, depois chegou o socorro, os bombeiros me levaram, tive outra convulsão dentro do carro de corpo de bombeiros. No hospital, tive uma 3ª crise convulsiva na hora que minha mãe chega. Ela descreve essa como sendo a pior cena que ela tinha visto na vida. Até que eu sou levado a um aparelho de tomografia e dentro do tomógrafo minha 4ª convulsão. Aí, mediante essa 4ª crise convulsiva, a equipe médica achou por bem me sedar. Eu entrei num coma, então, induzido, que se tornou depois um coma natural, porque eles retiram essa sedação e eu não volto do coma. Foi muito difícil porque eles identificando o que havia acontecido, porque inicialmente os socorristas acharam que eu tivesse bêbado, alcoolizado, né? Minha mãe chegou e trouxe a informação de que eu não consumia álcool, que eu era um jovem de Deus e que, não, vocês não conhecem meu filho, não é possível que ele esteja com algum tipo de droga, com certeza não, tem alguma coisa, e foram fazer os exames mais minuciosos. Então, eles identificaram o que tinha acontecido. O meu cérebro sofreu uma lesão que se chama lesão do boxeador, quicou para um lado, quicou para o outro, retorceu e voltou para o lugar. Então, eu tinha 2 lesões grandes, uma de cada lado, e várias lesões menores em todo o córtex cerebral. Isso me renderia um tanto de sequelas definitivas, com certeza, né? Olhando pela lei natural da medicina. E eles, então, começaram a tratar uma situação que se formou dentro do crânio também, além das lesões, que era um coágulo. Ou seja, uma bolha de sangue que ia crescendo e apertando ali minha massa encefálica. Mas nesse momento eles já tinham percebido que havia tido esse balançar aí todo do crânio, já tinham identificado isso? Já haviam identificado isso, pela característica das lesões pelos mesmo. rompimentos também. Pelos rompimentos. E isso fez com que eles começassem a tratar aquilo que era a causa de uma morte possível e iminente, né? Então, e se isso acontecesse de forma a apertar mais o meu cérebro e me matar dentro de algumas horas. Então, eles fizeram uma cirurgia na manhã seguinte, embora ela tivesse que ser feita naquele mesmo momento, só na manhã seguinte que tinha equipe, tudo que era preciso para fazer a cirurgia, eu fiz uma craniectomia descompressiva. Em outras palavras, eles tiraram essa têmpora do lado de cá, essa tampa do lado de cá da cabeça, né? E removeram esse coágulo. A testemunha conta que é como se tivesse um bife de fígado gigante pulado de dentro da minha cabeça na hora que o crânio foi aberto. Você conta isso com uma certa tranquilidade ao descrever fatos, talvez hoje por saber que você é quem você é, né? Sim. Porque eu acho que imaginando quem estava no momento e visualizou aquilo tudo, não deve ter sido uma coisa muito bonita de se ver, né? Sim. Nunca é, mas dizer assim, não era uma coisa que no primeiro momento ao olhar parecia algo fácil de ser resolvido. Não era? Não. Ok. Eu vejo isso como algo maravilhoso. Eu acho que o que aconteceu foi uma bênção de Deus. Eu tive uma arma que o Senhor me deu para dizer quem Ele é, baseado em quem Ele me deixou ser mediante essa circunstância. E o meu nome mesmo, ele fala disso, né? Quando eu nasci, eu fiquei 15 dias sem nome. E aí me deram esse nome Renato, que significa em latim aquele que nasceu de novo, ou renascido. E isso foi o exato número de dias que eu passei em coma também, 15 dias. É maravilhoso quando a gente percebe essas circunstâncias, né? E voltando à história, Sim. Deus ele foi permitindo todos os desdobramentos negativos possíveis e imagináveis, mediante uma circunstância como a minha. Depois de feita a cirurgia, eu segui para a UTI e eu estava ali para recuperar a situação neurológica, para me recuperar da cirurgia mesmo e ver como as coisas iam se desenrolar, ver que tipo de sequelas eu poderia desenvolver. Minha mãe perguntava, ele vai ter alguma sequela, doutor? Aí o médico olhava para ela com aquela expressão de pena e dizia assim, ô mãe, a questão não é se vai ter alguma sequela. Quando ele acordar, vamos contar quantas sequelas vão ser. E não que o médico fosse uma pessoa pessimista, sem fé, não. Ele estava analisando uma coisa ali pelo viés da medicina que ele conhecia. Muitas pessoas pensam que os médicos são como se fossem urubus, né, que estão ali agorando a pessoa, mas não é isso. E isso ele foi muito transparente, muito sincero com a minha mãe, mas ele disse, olha, vamos fazer tudo o que é possível, se a gente cair, a gente vai cair atirando.
E essa frase marcou muito minha família, nos deu muita força para continuar orando. Eles indicavam as orações também. E isso era um esforço conjunto, segundo eles, né? Eles agiam ali com a medicina, com a técnica, e um esforço de oração acontecia também em toda a cidade. Deixa eu fazer uma pergunta que toda vez que nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que passaram por coma, a gente acaba perguntando, existe consciência? Você tinha alguma... mas a pessoa está em coma, tá, às vezes dos órgãos, mas às vezes se escutam. Eu tive pessoas que escutam as histórias que estão acontecendo. Você tem essa percepção? Consciência, sim. Eu sei que havia consciência porque havia mudança nos batimentos cardíacos. Dependendo de quem chegava e o que falava, uma lágrima descia, mas memória não. Ok. Eu não me lembro desses momentos pela carga de medicamentos também que eu estava sendo submetido para conseguir passar por aquilo sem dor, em certo sentido. E quando foi acontecendo tudo isso, eu ali em coma, a situação clínica também foi se complicando ao limite do extremo. Assim, eu inicialmente com uma situação só neurológica, o cérebro infeccionou. Tive encefalopatia séptica, a cabeça começou a aumentar de tamanho e depois disso eu tive uma infecção hospitalar que começou nos pulmões. Uma bactéria que se chama Staphylococcus resistente, ela invadiu os meus 2 pulmões, começou a se multiplicar desordenadamente, foi tomando até gerar vários colapsos pulmonares também, atelectasia, síndrome da angústia respiratória aguda, derrame pleural, tudo que quem é da área de saúde conhece muito bem. Meu pai, você fala com muita desenvoltura as coisas acerca das patologias e das enfermidades. Sim. Você é da área de saúde? Não sou, mas a gente ficou amigo dos médicos. Eles ficaram nossos amigos depois e começaram a frequentar nossa casa. A gente conversava muito sobre tudo que aconteceu. Porque você fala palavras inteiras e grandes, e doenças e enfermidades, e coisas com tanta habilidade. Ele deve estar trabalhando com isso agora. Fiz praticamente um intensivão de medicina, né? Fiquei tanto tempo internado, 2 meses lá e conversando sempre. Eu gostava muito de entender as curiosidades do meu caso, porque eu sabia que depois eu precisaria falar sobre isso. Entendi. Então eu me preocupei de estudar, né, naquele momento, aquela oportunidade, para depois saber tudo. Entendi. Nessa lista de itens que você disse, descreveu das suas enfermidades que foram acometendo você nesse período, Sim. Todas foram nos seus 15 dias de CTI? Foram sim. Depois que passou o CTI, elas foram se dissolvendo? Foram. A maior parte delas desapareceu subitamente, porque foi complicando tanto a situação pulmonar, que a infecção ela sai dos pulmões, invade a corrente sanguínea, e isso me gera a infecção que a gente chama de infecção generalizada, ou sepsemia. E isso traz uma complexidade tão grande para a saúde do indivíduo, que clinicamente ali a minha chance era muito pequena. Fora da situação clínica, havia ainda a situação neurológica, né? Então tinha esses 2 problemas em paralelo que iam impossibilitar uma vida normal se fôssemos olhar pelas leis do natural, né? Então, isso fez com que os médicos falassem, olha, o que podia ser feito foi feito, está sendo feito, e ainda assim a situação é extremamente crítica. Nós não temos esperanças de que a gente vá voltar um filho normal para vocês. Foi dito isso à minha família. Mas então o Senhor resolveu intervir com um milagre. A cidade inteira orando, a igreja orando, e a história foi sendo difundida nos meios de comunicação que nós tínhamos em Itaperuna, até que uma senhora muito especial, ela se chamava Ana Paula, ela ouviu esse caso no rádio, e quando ela ouviu, ela recebeu um chamamento de Deus, e Deus disse a ela, olha, vá até o Renato orar por ele, porque a sua oração vai ser a última. Quando ela chegou lá, conduzida por alguém, ela fez uma oração, minha mãe estava lá presente, ela estendeu as mãos, as pessoas que estavam ao redor da minha cama sentiram um calor localizado no meio daquele ar-condicionado de 17 graus, mantido na UTI, porque tem que ser assim para evitar a proliferação de bactérias, e eles sentiram calor ao redor da minha cama somente. Porque o fogo de Deus foi até ali, e aquele esforço de oração coletivo, ele culminou naquela última oração da Ana Paula. Mas ela tinha entendido no Senhor que era para ir orar por ser a última, mas a última para você morrer ou a última para poder ver? Ela tinha essa consciência? Tinha. Tinha, que a era última para que eu fosse curado. Que lindo! Porque toda a cidade orava, as igrejas paravam os cultos, as pessoas intercediam assim, tanto em casa sozinhos. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que contam, que diziam assim, Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se é que o Senhor existe, cura esse rapaz. Pessoas que hoje foram para a minha igreja local, lá na minha cidade, e servem ao Senhor, isso é maravilhoso. Eu recebi muitos testemunhos assim,
por alguns anos, né? Por algum tempo aí. E a cada vez a gente vai se surpreendendo mais com novos detalhes, né? Então ela é conduzida até o hospital para ir Isso. orar por você. E... Exato. E quando ela ora, inicialmente nada acontece. Vai para casa normal, mas no amanhecer do outro dia, eu abro os olhos e aí alguém vê o que aconteceu. Ele abriu os olhos. Para que você possa ter, Adriane, uma noção da complexidade do quadro, os estudantes de medicina, eles iam me estudar como sendo o pior caso que havia na UTI naquele tempo. Esse aqui está com isso, e havia alunos que diziam assim, mas por que mantém ele aqui, se está tirando o lugar de uma pessoa que poderia ser tratada e ter esperança de cura, né? De ter uma evolução satisfatória. Mas aí eles me mantiveram lá, até pela minha idade, também eu era um paciente jovem, né? E isso fez com que eles mantivessem até o último momento, e essa foi a oportunidade que Deus precisava para intervir com a cura. Ela chega informando para a família, essa senhora que foi lá orar, ela chega informando para a família que ela iria orar e que Deus havia dito que era para orar pela cura? Sim. Ela avisa? Ela avisa. E as pessoas em volta acreditaram? Acreditaram, porque já tinha sido aberta, né? O normal é que houvesse 1 hora, né, de visitas, mas no meu caso, já havia sido dada a abertura para que quem quisesse vir me ver pudesse vir a hora que quisesse. Minha mãe ela se mudou praticamente para dentro da UTI, aproveitando essa abertura. Isso não é uma coisa comum, não é o padrão do hospital, nem daquele, nem de nenhum. Né? Hoje existe no hospital uma unidade que foi criada, humanitária, em que os pacientes podem ficar com a família o tempo todo. Foi criada baseada nesse momento, dessa experiência com o meu caso. Entendi. E isso foi aberto para que os amigos fossem, e meus amigos iam até lá e oravam pela minha vida, intercediam, e era lindo. Mas e aí, a partir daí? Aí você recebeu, então seus olhos foram, você viu, seus olhos começaram a enxergar as coisas, quem estava em volta tinha noção de que abrir os olhos já era um milagre. Sim. Como é que foi? Quando eu acordei não sabia nem quem era eu, mas isso foi voltando pouco a pouco, minha mãe do meu lado ali ficou me contando a história diversas vezes, até que eu começasse a recuperar as lembranças, a noção do que tinha acontecido. A orientação médica foi essa, né? Os médicos disseram, olha, conte a história, diga o que está acontecendo, onde ele está. E ela foi fazendo isso e eu me percebi depois me lembrando de tudo. Não conseguia me mover, estava naquele primeiro momento, né, tetraplégico, digamos assim. E ela me contando a história e eu me lembrei do Senhor. E quando eu me lembrei do Senhor, eu comecei a orar também. Eu pedia, Deus me tira daqui. Deus me tira daqui. Só tinha uma frase, a minha oração. Eu me lembrei daquele texto em Jó 19:25 que diz, eu sei porque sei em quem tenho crido e que meu Redentor, por fim, se levantará sobre a terra. Eu nunca me esqueço desse versículo. Até em dificuldades atuais, em situações do presente, eu gosto de me lembrar desse versículo. Isso nos dá esperança. A gente pode olhar para uma circunstância assim, para uma tragédia dessa, para um livramento desse. Ok. De quanto tempo demorou para a hora em que houve essa ministração dessa palavra até que você saísse do hospital ou que a sua vida se restabelecesse por completo? Eu fiquei ao total 56 dias no hospital, sendo desses 56 dias, 31 na UTI, o restante do tempo no quarto, ainda me recuperando totalmente e coma mesmo, vivendo essas complexidades, todos foram 15 dias. De todas essas perdas que acreditavam, perdas talvez neurológicas, perdas no próprio organismo, das fraturas, não sei aonde mais você possa ter fraturado, se era só a questão do crânio, tudo recuperado, sem nenhum problema. Hoje você vive sem nenhum problema disso, nenhuma sequela desse acidente? Vivo absolutamente sem sequelas, que não uma questão de memória, né? Eu tenho alguns esquecimentos, mas uma coisa assim ínfima diante do que poderia ter acontecido comigo, né? Cognitivamente eu estou assim ótimo, no sentido de memória, raciocínio, análise da realidade. Graças a Deus o Senhor preservou todas as coisas para a glória dele. E como é que ficou a partir daí então a sua fé, a sua vida com o Senhor, depois que você teve tudo restabelecido e viveu esse milagre todo do Senhor na sua vida? Com certeza minha fé hoje é muito mais profunda, é mais intensa. É claro que, ao contrário do que alguém possa pensar, eu não fiquei perfeito. Essa experiência não me deixou uma pessoa sem falhas. Eu luto ainda contra os meus conflitos, luto contra o pecado, luto contra todas as coisas que me atraem para longe do lugar de obediência ao Senhor. Eu tenho procurado vencer isso e eu encontrei, no lugar onde eu sirvo hoje, meios e maneiras de aprofundar essa luta e essa vivência da fé em Jesus.
E você hoje tem essa prática de levar o Evangelho e de também contar esse testemunho por onde tem passado? Sim. Antes eu pensava que eu tinha nascido só para cantar a minha fé. Mas quando isso aconteceu comigo, eu fui obrigado a me tornar também pregador da palavra por causa da necessidade de contar os testemunhos nos lugares. Até que eu vim para o seminário para fazer isso melhor, porque eu não podia ter uma pregação tão curta. E isso me preparou muito mais do que antes. Hoje eu tenho viajado por muitos lugares, eu já fui pelas 5 regiões do Brasil contando essa história e estou servindo em Lagoinha para poder, com certeza, fazer com que mais pessoas sejam tocadas pelo que me aconteceu. Que bênção, Renato, que maravilha. Eu imagino que a sua família realmente viva em gratidão ao Senhor pela sua vida, pelo que Ele fez na sua vida. Com certeza. Mas não só em você, porque todos nós vivemos a bênção do Senhor e o milagre a cada dia, né? Talvez não num acidente, mas só de nascer, só pela misericórdia de ter se renovado, já é um grande milagre do Senhor para nós. Com certeza. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a grandes lugares, a muitas pessoas, para que você possa realmente divulgar o Evangelho. Você quer deixar uma palavra final aí para quem precisa aumentar a sua fé numa situação difícil? Com certeza. Creia no Senhor. Deus tem para você algo muito maior e melhor do que ficar famoso, ser conhecido. Ele vem me ensinando isso, que crer e viver a fé nele, viver o poder dele, é o que basta, é o que é suficiente para a gente cumprir de fato todo o propósito lindo e precioso que Ele tem para nós. Pertencer a Jesus é tudo que você precisa para vivenciar milagres grandes e a vida linda que Ele tem para cada um de nós, né? Amém. Maravilha. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Né? Que tudo isso que você viveu glorifique o nome do Senhor. Amém. E que você nunca se esqueça de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades. Amém. Não tem nada impossível para Ele. Amém. Deus te abençoe. Em Gênesis 12:1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A ação de Deus não está limitada no imaginário humano. O que Ele faz, como e a quem direciona, não cabe muitas vezes no formato da lógica e da aceitação terrena e aprendida. Deus continua chamando homens e mulheres a saírem de suas casas, de seus ambientes confortáveis e tranquilos, para uma direção que Ele dará no desenrolar do percurso. Os que aceitam esse chamado e seguem conforme a instrução do Altíssimo mostram o quanto o temem e o ouvem. Isso é intimidade, gerado por causa de um dom dado pelo próprio Deus para ser usado em favor do corpo de Cristo. A bênção de ser levada pelo Senhor a um lugar específico, a uma pessoa desconhecida, para gerar uma cura que não era nem para ela, deve ter sido uma experiência bem diferente do que ela desejava em sua oração. Mas fazer a vontade de Deus também gera alegria e ser usada como instrumento de bênçãos a um irmão, com certeza, desencadeou satisfação e plenitude. Agora imagina, se fosse você a pessoa que recebeu uma visita de alguém desconhecido que diz que o Senhor o direcionou até você para promover cura no nome dele. Haveria fé no seu coração? Acreditaria nessa pessoa enviada ou ficaria pensando a quem poderia ter contado a ela essa enfermidade e suplicado para que fosse até você? Existem pessoas doentes fisicamente que recebem a cura e glorificam o Senhor a partir dali. Saem de seus lugares de conforto e prosseguem a vida proclamando a salvação em Jesus. Existem cegos fisicamente que enxergam o mundo espiritual mais do que os outros que possuem uma visão perfeita. Andam por lugares desconhecidos, mas não temem porque são guiados pelo Espírito Santo. E existem pessoas com saúde e vigor que estão mais doentes e cegas para as questões espirituais do que outros. Só porque você nunca vivenciou uma experiência dessa, não quer dizer que Deus não faça. Talvez seja a sua incredulidade um grande empecilho para ver o mover de Deus. Pense nisso. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.